Dr. Antônio Ribas Paiva, procede essa indignação do filósofo Olavo de Carvalho? É verdadeira essa notícia sobre a fundação do Foro de São Paulo? Infelizmente é verdadeira. O Foro de São Paulo foi uma reação das esquerdas latino-americanas quando o comunismo da União Soviética foi soterrado sob os escombros do Muro de Berlim. Então, as esquerdas latino-americanas se reuniram em São Paulo, no Hotel Danúbio, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, e com 48 organizações narcoterroristas fundaram uma associação de fato, porque ela não tem personalidade jurídica, mas existe e é deletéria para as liberdades da América Latina. Fundaram este Foro de São Paulo com o objetivo do ressurgimento do comunismo internacional através da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Qual é o caminho que eles objetivam percorrer nesse afã da nova União Socialista, União de Repúblicas Socialistas? Em primeiro lugar, a desagregação, a destruição do Estado Nacional. Porque os comunistas não revelam isso, mas eles são internacionalistas. Eles não têm nenhum liame, nenhum vínculo com o Estado, com a sua pátria. Como fazer isso? Provocando a luta de classes, as diferenças regionais, provocando atos de terrorismo e destruindo, sucateando as forças armadas dos países. Por que objetivamente as forças armadas? Porque as forças armadas de qualquer nação são a sua primeira instituição. Porque sem um grupo armado que possa garantir o território, não existe país. Então a primeira instituição de qualquer nação são suas forças armadas, para subsequentemente declarar a independência do seu território. Aí sim eles escolherão a sua carta política ou constituição, como nós conhecemos. Dessa forma, qual é o objetivo do Foro de São Paulo? Que foi fundado pelas Farc, pelo movimento zapatista, pelo Sendero Luminoso, por Fidel Castro, por Luiz Inácio Lula da Silva e outros próceres do PT. Atualmente, o responsável pelas relações internacionais do Foro de São Paulo é o Frei Beto, não é? E o Frei Beto tem feito bem o seu papel. Ele se descolou do governo Lula e vem realizando conversações com os grupos internacionais terroristas que apoiam a ação das Farc e do Foro de São Paulo para a desagregação do Estado Nacional. Aqui no Brasil, uma filial das Farc é o Movimento Sem Terra, os Movimentos Sem Terra. Eles criaram várias filiais e sucursais com nomes diferentes, mas com o mesmo objetivo. É o terrorismo de baixa intensidade contra a produção de alimentos. Por que contra a produção de alimentos? Porque pretendem inviabilizar o abastecimento. E nesse afã tiveram o apoio, infelizmente, de países do primeiro mundo, porque o Brasil tem uma vocação natural para a produção de comida. Isso encarecia o produto do primeiro mundo. Em razão disso, a Europa, e infelizmente os Estados Unidos, eles subsidiaram algumas vezes o MST, mesmo esta organização terrorista não tendo um registro nos órgãos de comércio e nos cartórios de registro de sociedades. Não tem personalidade jurídica. Atualmente, o MST perdeu o apoio dos países do primeiro mundo porque a segurança alimentar
desses países depende da produção da comida brasileira. Doutor Rubens Paiva, então quer dizer que essa organização conhecida como Foro de São Paulo, ela tem assim o mesmo perfil desta conhecida como MST, ou seja, não tem uma personalidade jurídica, e isso é proposital, pelo que parece? Qual a intenção? A intenção é tornar difusa a responsabilização dos componentes desses órgãos. Tanto é, as próprias Farc são um movimento terrorista e não tem personalidade jurídica, o MST não tem, o Sendero Luminoso não tem, o movimento zapatista tampouco. Então, o objetivo é tornar difusa a responsabilização dos seus líderes. E todas essas organizações criminosas internacionais estavam presentes aqui no Foro de São Paulo e tinham, como disse o nosso convidado, estava presente também então, hoje, presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Perfeitamente. O Luiz Inácio, inclusive, foi presidente do Foro de São Paulo. E então eu pergunto ao convidado, então havia presença também de partidos políticos nessa organização, na fundação do Foro de São Paulo? Quais partidos estavam presentes? Pode nos falar, doutor Ribas Paiva? Perfeito. Os partidos que estavam na fundação do Foro de São Paulo é o PT, e o PPS. E outras organizações, tendências de esquerda, que também apoiaram a fundação do Foro. Não existia, por exemplo, o PSTU na época, se não me engano. Mas os seus membros estavam presentes na fundação do Foro de São Paulo. Doutor Ribas Paiva, existe alguma ligação do Foro de São Paulo com o diálogo interamericano? Poderia explicar para os nossos internautas o que é o diálogo interamericano? O diálogo interamericano é uma associação vinculada ao Partido Democrata Americano e foi fundado em 1982 em Princeton. E objetivo o quê? Garantir os interesses americanos junto aos outros países, às outras regiões do globo terrestre. E ele é vinculado ao Partido Democrata. O diálogo interamericano, ele teve, durante algum tempo, uma aliança tática com o Foro de São Paulo. Por que tática? Porque a estratégia dos dois organismos são diferentes. Mas, momentaneamente, interessou a ação do Foro de São Paulo. Então, o diálogo interamericano, que é o organismo do Partido Democrata, como eu já disse, se aliou a um partido de esquerda no Brasil para mobilizar politicamente no interesse do país americano. Atualmente, em razão do 11 de setembro, em que os Estados Unidos foram covardemente atacados pelo terrorismo internacional, o Foro de São Paulo e o diálogo interamericano já não tem mais esse interesse tático comum. E o Brasil, assim como os Estados Unidos, tem um interesse comum de combate ao terrorismo. Digo o Brasil, que é um país democrático, cristão, e não o governo brasileiro. O governo brasileiro, ele comete terrorismo de Estado contra a população. Quando ele apoia o MST, as Farc, não reconhece as Farc como força terrorista, e sim como combatentes. Eles não são combatentes, são confessadamente narcotraficantes, narcoterroristas. Doutor Ribas Paiva, e existe a verdade que tem dois políticos que pousam de rivais aqui no Brasil, políticos muito conhecidos aqui no Brasil, e que são aliados e fazem parte do mesmo bloco internacional lá fora, do diálogo interamericano? O diálogo interamericano, ele, durante a sua aliança tática com o Foro de São Paulo, ele objetivou apoiar políticos. Então nós temos, por exemplo, um político que presidiu o Brasil, que é o Fernando Henrique Cardoso, que é fundador do diálogo interamericano. Eu não sei por que um político nacional se interessou em fundar um organismo ligado a um partido americano, por exemplo. E o
o Fernando Henrique Cardoso apresentou o Luiz Inácio Lula da Silva, que também faz parte do diálogo interamericano, assim como o Genuíno, Ciro Gomes e outros mais, que no momento não me ocorrem, mas são todos farinha do mesmo saco, como se diz popularmente. Todos eles são membros do diálogo interamericano. Então, eu posso dizer que, enquanto pousam de inimigos aqui no Brasil, para os brasileiros internautas desinformados ou não internautas desinformados acreditarem que são rivais, lá fora são amigos do mesmo bloco? Infelizmente, é disso que padece o Brasil, né? Nós não temos governantes, nós temos gerentes de interesses transnacionais no Brasil. Esses dois políticos pertencem a um organismo internacional e nem sempre defenderam o interesse nacional. Dr. Ribas Paiva, e nesse interesse dos objetivos do diálogo interamericano e dos interesses do Foro de São Paulo, pode citar alguns exemplos que estão sendo colocados em prática no nosso cotidiano brasileiro? Primeiramente, os apoiados por capitais transnacionais, o Foro de São Paulo elegeu todos os presidentes atuais da América Latina, à exceção do Alan Garcia do Peru e do presidente da Colômbia. Os demais presidentes são todos ligados ao Foro de São Paulo. Agora, o objetivo é, como eu já disse, a criação da URSAL. E para isso eles procuram sucatear as Forças Armadas de seus países, provocar a luta de classes, movimento indigenista, movimentos ecológicos, todos eles apoiados por organismos internacionais interessados nas riquezas do nosso subsolo. Por exemplo, essa questão da Raposa Serra do Sol, ela é posta pela WWF, que é presidida pelo Príncipe Philip. E o presidente Lula apoia a homologação de área contínua nesta reserva. Se esquecendo que em 1904 nós perdemos a Guiana Inglesa para a Inglaterra. Joaquim Nabuco foi o defensor do lado diplomático brasileiro, mas nós perdemos 2/3 daquele território para a Inglaterra. E agora, as mesmas forças se voltam contra a soberania nacional, através de seu preposto, que infelizmente é o presidente da República, para formar uma reserva que tem por objetivo a internacionalização daquele território. A propósito da questão da Raposa Serra do Sol, eu posso dizer então que é esse o interesse de estar a Polícia Federal pressionando o Supremo Tribunal Federal, mantendo a Força Nacional ali presente, recebendo diárias dos nossos cofres públicos, ao invés de estarem combatendo outros crimes mais importantes, como por exemplo o Movimento Sem Terra, que por incrível que pareça não tem o mesmo empenho da Polícia Federal no combate dessa organização criminosa que pratica crime de esbulho possessório? É essa a razão pela qual isso vem ocorrendo, doutor Ribas Paiva? Parte da Polícia Federal realmente defende essa postura do governo, absolutamente ilegal, né? E está, infelizmente, trabalhando contra o interesse nacional, contra a nossa soberania nacional. Agora, o MST é o quarto elemento. O que é o quarto elemento? São as forças subterrâneas da esquerda revolucionária, que é lançada contra a sociedade sempre que seus interesses políticos são contrariados. Então, um exemplo claro disso foi o 15 de maio de 2006, em pleno Dia das Mães, ou véspera do Dia das Mães, se não me engano, o quarto elemento foi lançado contra a sociedade e disseram que era o PCC. Mentira. Quem coordenou aquele terrorismo contra a sociedade de São Paulo foi
o ETA da Espanha, que é o único organismo internacional terrorista especializado em guerrilha urbana. Quem explodiu a portaria do Ministério Público foi o IRA, que também detém a tecnologia de engenharia militar de nitroglicerina. E quem executou aquelas pessoas, que num dia só foram executadas 800 pessoas em São Paulo, conforme dados sigilosos do Instituto Médico Legal, foram as Farc. As Farc estiveram aqui presentes. O PCC não é formado por combatentes, é formado por bandidos. Quer dizer, é o chão da fábrica do quarto elemento. Eu gostaria de saber onde é que está o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, que não investigou, não apurou nenhuma agressão dessas entidades, né, se pode se chamar de entidades, essas organizações terroristas aqui no Brasil. Mas, doutor Ribas Paiva, falando ainda da Raposa Serra do Sol, sobre o risco à soberania nacional, poderia explicar para os nossos internautas por que essas reservas indígenas próximas às fronteiras causam um risco à nossa soberania? Um exemplo próximo que nós tivemos no mundo desse risco foi o Kosovo, na Sérvia. O Kosovo sempre foi um Estado sérvio, todavia de maioria albanesa. Então os albaneses proclamaram a independência do Kosovo e foram apoiados pela ONU. Da mesma forma, os índios que falam inglês da região lá norte do país, de Roraima, foram pleitear na Inglaterra, Europa e até junto ao Vaticano a homologação dessa reserva, porque o objetivo secreto deles é a proclamação da República Indígena com o apoio da ONU e supervisionada por países guerreiros do primeiro mundo. Inclusive numa área que é rica em minério, não é isso, doutor? Sim, esses países que seriam os administradores dessa eventual república indígena tem como objetivo o subsolo, que nós temos urânio, terras raras, nióbio, e fora os diamantes também, ouro e outros mais. Então, o objetivo é no subsolo, é garantir o subsolo para eles, em detrimento da população brasileira, que é mantida pelo governo artificialmente na pobreza. Então, essas ações tentando colocar a população contra a população, disseminando que se haja uma divisão entre as classes, entre as raças, são tudo ensinamentos, organizações, como meios ensinados pelo Foro de São Paulo e pelo Diálogo Interamericano para ser colocado em prática nos governos aqui da América Latina? Veja, Niceto, essa tática de divisão é antiga, remonta ao Império Romano, é dividir para governar. O objetivo deles é dividir a pacífica sociedade brasileira. Por quê? O mundo, o poder mundial não é de geração espontânea. Você tem o controlador, agentes conscientes, que são as classes políticas dos diversos países, não autodeterminados, e os inocentes, que são o terceiro nível, que são os agentes inconscientes. Agora, quais são os instrumentos de dominação desses interesses, do poder real? São as ideologias, que são meros instrumentos de dominação, o terrorismo, que é a parte mais forte desta ação, e as diferenças regionais, que eles procuram explorar ou criar diferenças regionais, como no Brasil. A questão de cotas universitárias, diferenças raciais, estão ressuscitando os quilombolas, que se integraram perfeitamente à sociedade, seriam um problema secularmente. Os índios. O índio colocou um calção, deixou de ser índio, mas eles querem reavivar esta falsa nacionalidade, falsa etnia, porque no Brasil nós não temos raças, é o país do futuro, que querem destruir no presente. Não é? Nós não temos diferenças raciais ou religiosas, nós respeitamos as diferenças, nós nem pensamos em minorias, porque todos têm direitos iguais, isso é da alma do povo brasileiro. E parece que uma dessas ações que se visava implementar
apreendidas ali, pelo que me parece, no diálogo interamericano, no Foro de São Paulo, e até, como bem disse o Dr. Ribas Paiva, já na própria história, não conseguiu surtir efeito aqui no Brasil. Parece aquela utilizada pelo Hitler na Alemanha, para o desarmamento. Se tentou fazer isso aqui no Brasil, a semelhança da Alemanha, não foi, Dr. Ribas Paiva? Foi aquela mentira repetida inúmeras vezes do risco das armas de fogo. O objetivo é desarmar a sociedade, emascular o cidadão para submetê-lo ao tacão da ditadura. Foi isso. Mas não deu certo. O brasileiro acordou a tempo e venceu esta ação deletéria do inimigo da nacionalidade brasileira. E parece que, inclusive, estatisticamente, para acabar com o índice de mortalidade infantil que existia na ocasião, não se justificava acabar com as armas lícitas, né? Parece que havia outros fatores que provocavam o maior índice de mortalidade. O doutor pode falar a respeito? Antes, eu quero lembrar aqui o slogan dessa campanha, que era o seguinte: quem tem arma é polícia ou bandido. Quer dizer, ele estava implicitamente reconhecendo o direito do bandido que ataca o cidadão de ter armas, né? Aí eles levantavam como bandeira o risco de acidentes com crianças em casas que deteriam armas de fogo. Este risco seria elevadíssimo. Recentemente a imprensa publicou a estatística real. O índice de acidentes com armas de fogo em lares não chega a 1%. Os atropelamentos são de 30% a 34%. Então é por isso que nós vamos proibir a fabricação e comercialização de automóveis e ônibus no Brasil. O que nós temos que fazer é aprimorar o trânsito e aprimorar a utilização de armas de fogo, que são instrumentos da legítima defesa do cidadão. Dr. Ribas Paiva, diante de situação tão terrível, desagradável, grave para o brasileiro, que causou a insatisfação como causou do filósofo Olavo de Carvalho, que mereceu aquele aconselhamento para o Boris Casoy, que intranquilizou o presidente da República. E diante de uma situação como essa, minando-se as instituições brasileiras, manipulando a população, deixando-a à mercê do crime organizado, como é que pode se defender o brasileiro que não tem condições de adquirir uma arma, que não tem acesso aos meios de informação? O que o doutor Ribas Paiva sugere para a população se defender de pessoas que têm interesses não nacionais e que têm a intenção de governar o nosso país, de acabar com as nossas riquezas, diminuir as nossas fronteiras? Que aconselhamento o doutor Ribas Paiva pode dar à população, aos internautas em geral? Veja, Riceto, o que está acontecendo é uma manipulação do psicossocial. As pessoas, por exemplo, essa proibição do sujeito tomar um copo de chopp no happy hour. Por que o Estado brasileiro está tão interessado em impedir que o brasileiro faça o seu happy hour? Porque ele quer manter as pessoas em casa ou nos seus bairros. Ele não quer que o cidadão se relacione. Porque, senhores, as relações mandam no mundo. A troca de ideias é que elucida o cidadão e o prepara para enfrentar a tirania. Agora, se o cidadão não sai de casa é porque ele tem medo de ser pego com um copo de chopp na cabeça, que não vai prejudicar a sua capacidade de dirigir. Agora, eu sou favorável que se proíba o bêbado de dirigir, sem dúvida. Mas o objetivo dessa gente é a meia-verdade, é a falácia. Porque eles alegam interesse público, mas na realidade estão querendo manipular a sociedade. Então, nós temos que nos organizar, nós temos que debater, nós temos que esquecer um pouco as novelas em casa e partir para a rua, para as associações, para fazer frente e desmistificar estes conceitos errados que mantêm o homem escravo. A ignorância é que escraviza o cidadão. O doutor Ribas Paiva está dizendo então que a solução seria a autoinformação, a
conscientização e a organização. E a esse respeito, é verdade que para contrapor o Foro de São Paulo, surgiu o Foro do Brasil? Realmente, por iniciativa da União Nacionalista Democrática, que é uma ONG que eu coordeno, foi organizado o Foro do Brasil, que é em defesa da soberania nacional, da nacionalidade, contra os terroristas do Foro de São Paulo, que querem escravizar o cidadão e submetê-lo à ditadura. É isso que eles querem. Nós já vivemos uma ditadura. Por quê? Porque nós pagamos 6 meses por ano do nosso trabalho de impostos. Não podemos sair de casa porque somos ameaçados pelo quarto elemento, que são os criminosos. Não podemos fazer um happy hour porque o governo quer que a gente fique em casa. Que o cidadão isolado é mais fácil de dominar. Então, a realidade é essa. Nós temos que acordar, frequentar os clubes. Até os clubes da cidade de São Paulo estão sendo atacados. Porque a prefeitura e o governo do estado estão pretendendo recuperar os comodatos dos clubes sociais de São Paulo. Todos os clubes estão sendo atacados e ameaçados. O Paulistano, o Harmonia, o Espéria, o Tietê e o Círculo Militar. O objetivo é isolar o cidadão para estraçalhá-lo. Atacados de que forma, doutor Ribas? Porque esses clubes, quando iniciaram, eles não tinham patrimônio. Então o que aconteceu? Para facilitar a organização de clubes sociais e esportivos, a prefeitura cedeu áreas em comodato. Dezenas de anos depois, esse comodato está vencendo. E a prefeitura está pretendendo recuperar essas áreas. Só que, em detrimento de milhares de associados que pagaram os seus títulos, pagaram as suas joias mensais e que agora vão ficar sem seus clubes, porque a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado pretendem retomar essas áreas cedidas em comodato. Estão ameaçando as diretorias que estão acuadas. O Círculo Militar de São Paulo, por exemplo, o comodato vence em 2012 e o prefeito já disse que vai desalojar o Círculo Militar. Agora, o Círculo Militar tem 2.000 sócios militares e 14.000 sócios civis. Não é um clube militar, é só o nome que é militar. A sociedade de São Paulo se reúne ali para a prática social, para a prática desportiva, para a cultura. Esse é só um exemplo. Soube também que o Tietê está sendo pressionado, que o Harmonia está sendo pressionado, porque não teria um alvará. Quer dizer, o objetivo é impedir a liberdade de associação dos cidadãos, porque o indivíduo é mais fácil de massacrar. Doutor Ribas Paiva, voltando a falar do Foro do Brasil, o internauta, o cidadão brasileiro que tiver interesse em participar do Foro do Brasil, como ele deve proceder? Tem um endereço de algum site, um telefone, um e-mail? O foro foi lançado no dia 9 de junho, no Clube Espéria, com 1.200 participantes. Nós ainda não temos um site, mas eu coloco o meu site particular à disposição daqueles que se interessem pela defesa da soberania nacional, que é advarp, advarp.com.br. @uol.com.br. Pode repetir, por favor, doutor? advarp.uol.com.br. Certo, esse é o e-mail que os internautas, se quiserem participar do Foro do Brasil, enviem e-mail com seus dados e que o Foro do Brasil entrará em contato com esses internautas, não é isso, doutor? Perfeitamente. Nós estamos à disposição daqueles que queiram defender a soberania. E no dia 7 de setembro estaremos presentes no desfile de 7 de setembro em defesa da soberania nacional. A produção está nos informando que temos alguns e-mails dos internautas fazendo perguntas ao nosso convidado, que foram selecionadas. A produção poderia, por gentileza, reproduzir essas perguntas, por favor? Aqui, doutor Luiz, tem...
Produção, algum problema aí? Tem aqui uma pergunta do Tomás Cardoso de Almeida, médico e advogado. Favor perguntar ao entrevistado a diferença sobre o Foro do Brasil antagonista do Foro de São Paulo. Obrigado, Tomás. O Foro do Brasil, ele pretende defender a soberania e a nacionalidade contra o Foro de São Paulo, que é internacionalista, criminoso e terrorista. E apoia as Farc, é presidido pelo presidente de honra, o Fidel Castro, que fuzilou milhares de cubanos. Enfim, nós somos pela legalidade, pela nacionalidade, contra o terrorismo, seja privado ou de Estado. E tem mais uma pergunta de um internauta, o Leonardo de Sampaio. Ele perguntou aqui qual seria a solução do MST. O MST, ele tem vida artificial. Ele está ligado ao coração-pulmão do governo. Basta o governo cortar o auxílio, cortar a garantia de logística, o abastecimento do MST, que ele fenecerá automaticamente. Agora, o governo Lula, o governo Fernando Henrique também, ele abastecia e garantia as ações do MST com imunidades para a prática de delitos e com abastecimento. Então eles não precisam trabalhar, porque eles têm água, comida e divertimento à custa do recurso público. Cortando essa logística, acabou o MST. Aqui tem uma pergunta, qual seria o site da UND? Veja, a UND ainda não organizou o seu site, porque a primeira reunião oficial ocorrerá em 6 de setembro, aqui em São Paulo. Mas eu coloco à disposição dos internautas o meu site, o meu e-mail, por outra, que é advarp@uol.com.br, advarp@uol.com.br. Dr. Antônio Ribas Paiva, estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradecemos aqui a magnífica presença, enaltecendo, abrilhantando o Jurídico News, e gostaríamos de fizesse as últimas considerações, conceder um tempo para que falasse para os internautas, aconselhasse, enfim, usasse esse tempo para poder fazer as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade do convite, Dr. Riceto, feito pelo Dr. Riceto, e a única forma do cidadão se defender do terrorismo de Estado que vem sendo praticado contra a nação brasileira é se organizar e procurar debater esses assuntos e desmistificar conceitos. Esse é o único caminho, porque a mentira repetida pelos governos brasileiros tem mantido o povo na ignorância da sua realidade e principalmente tem mantido o povo brasileiro artificialmente na miséria. Então nós temos um país rico e uma nação pobre. Isso é um paradoxo brasileiro. Antes de encerrar, me ocorreu aqui uma dúvida que ficou na minha cabeça, eu gostaria que se pudesse me esclarecer. Crime contra a soberania nacional. Existe alguma legislação, algum dispositivo de lei que define o crime contra a soberania nacional? Foi bem lembrado, o artigo 142 do Código Penal Militar, ele a pena com 20 a 30 anos contra aquele militar ou civil que pretender submeter parte do território nacional a interesse estrangeiro. Em tempo de guerra, a pena é de 20 anos ao fuzilamento. Então, pouca gente sabe, mas a lei brasileira prevê a pena de morte em caso de traição. E o Código Penal brasileiro se aplica só a militares ou ao brasileiro em geral? Não, o Código Penal Militar, nesse artigo, ele é um artigo impróprio. Por quê? Porque ele submete a todos. Todo aquele, ele fala aquele que tentar, porque a lei sequer admite a concretização da traição. Ela diz o seguinte: aquele que tentar
submeter parte do território nacional a interesse estrangeiro está em curso no artigo. E, infelizmente, os governantes são incursos nisso quando eles pretendem ameaçar a soberania com a Raposa Serra do Sol e outras reservas indígenas, e quando eles submetem o nosso subsolo a interesse transnacional. Eu gostaria de salientar, diante dessa grave notícia veiculada hoje aqui pelo Jurídico News, sobre a fundação do Foro de São Paulo aqui no Brasil, com esses objetivos inconstitucionais e integrado, inclusive, por organizações criminosas, então, também, além de inconstitucionais, objetivos estes criminosos, que os brasileiros têm uma forma de impedir que isso aconteça. Poderia nem estar acontecendo se já tivessem agido assim. Como bem lembrou o doutor Antônio Ribas Paiva, se conscientizando, se organizando e participando de entidades dos seus bairros, entidades de classes, e fazendo com que os seus pensamentos sejam materializados por essas associações. Gostaria de lembrar que estamos num ano eleitoral, que é justamente pela postura acomodada de não votar, votar em branco, anular o voto, não investigar em quem está votando antes de votar, e depois de votar não acompanhar o que o seu eleito está fazendo, é que essas coisas vêm acontecendo no nosso país, e que só tem um jeito de se modificar. Se nacionalizando, ficando mais patriota, ficando mais cidadão. Cidadão não é só aquele que vota. Cidadão é aquele que tem os direitos de cidadania, os direitos de proteção do governo, os direitos de proteção das instituições. Não há cidadania numa escola que não ensina, num hospital que não cuida, numa polícia que não protege. E eu gostaria de, como tomei a palavra aqui do nosso convidado, não gostaria de falar por último, gostaria de devolver a palavra para o nosso internauta, pedir desculpa aos internautas pelo tempo que estou tomando a mais, mas gostaria de devolver aqui a palavra ao nosso convidado para fazer suas considerações finais. Muita gentileza sua, Recenso. A questão política que você tocou é importante, e eu quero encerrar falando isso. Falsamente o brasileiro acredita que as eleições brasileiras são diretas. Não, as eleições não são diretas, porque os candidatos são previamente escolhidos. Então, quem vota na realidade são os chefes partidários. O brasileiro só homologa o que já foi escolhido. Isso é um ponto que nós temos que debater na questão da política partidária eleitoral. A grande mentira aqui é que as eleições são diretas. Isso nós temos que modificar. E com muito debate chegar a um ponto de aprimoramento institucional. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença do doutor Antônio Ribas Paiva. Gostaria que voltasse ao nosso Jurídico News para novas entrevistas sobre outros assuntos. Grande conhecedor de muitos assuntos, doutor Antônio Ribas Paiva. Eu gostaria de convidar os internautas a nos assistir novamente na próxima quarta-feira, às 22 horas, com mais um Jurídico News aqui pela Just TV. Boa noite.